estudante do nono ano, tudo bem com você? Eu sou a professora Suelen e eu estou aqui para a gente ter mais uma aula de matemática. Vamos então para a nossa segunda aula. Bom, você já deve ter separadinho lá o seu caderno, uma folha para anotação, caneta, lápis, borracha e régua. Então, o seu material de costume, ok? Vamos então recapitular. Bom, na aula passada, nós estudamos um pouco sobre potenciação. Então, a gente viu lá que nós temos uma potenciação. Esse número aqui maior que aparece, que é a base. Esse número menorzinho, que é o expoente. O expoente vai indicar quantas vezes a base vai ser repetida. Então, nós temos aqui um exemplo, ó. A base foi repetida 3 vezes, então são 3 fatores. E quando a gente realiza aqui as multiplicações necessárias, a gente tem o resultado que a gente chama de potência. Na última aula, a gente viu também o que acontece quando o expoente é negativo. Então, observem lá. Meu expoente no exemplo aqui é negativo, então para poder resolver, primeiro eu tenho que preparar essa potência. E como que a gente faz isso? A gente inverte a base. Então olha só, inverteu a base, aqui embaixo eu não tenho número, então eu posso colocar o 1. Lembra lá que divisão por zero não existe, então eu posso dividir por 1 e não vai alterar o resultado. Inverteu, o 1 foi para o numerador, e o numerador que era o 7 foi para o denominador. Repetiu lá o expoente, lembrando que quando eu inverti, ele perdeu o sinalzinho, porque aquele sinalzinho indica que eu tenho que trocar a posição dos elementos da base, tá? Como que eu resolvo essa potência? 1/7 ao quadrado é 1/7 vezes 1/7. Lembra lá que o expoente vai indicar quantas vezes eu vou repetir a base. Depois eu realizo a multiplicação. 1 vezes 1, 1. 7 vezes 7, 49. Certinho? Deu para lembrar um pouquinho da aula passada? Então agora vamos iniciar a nossa segunda aula. Lá no seu caderno eu gostaria que você registrasse então a data de hoje e o número da aula e o conteúdo que a gente vai trabalhar. Então, aula 2, notação científica. Vou te dar um tempinho para você fazer esse registro, a gente já volta. De hoje, então a gente vai falar sobre notação científica. Vamos primeiro observar algumas curiosidades. Então, você sabia que os dinossauros apareceram na Terra há cerca de 230, bom, aqui é mil, aqui é milhões, 230 milhões de anos? Vamos ver outra curiosidade. Você sabia que a distância entre Netuno e o Sol é de aproximadamente 4,5 bilhões de quilômetros? Nossa, é bem longe, né? Mais uma curiosidade. Você sabia que o coronavírus é um pouco maior que os outros vírus? Seu diâmetro mede em torno de 0,0000005 metros. Nossa, professora, mas metros? Tá em metros, mas veja a quantidade de casas decimais aqui. Então, é um número muito pequenininho, é um número microscópico. Mesmo sendo microscópico, esse tipo de vírus é um pouquinho maior que os outros vírus que existem. Legal, né? Tá, mas por que a gente começou com essas curiosidades? Porque eu quero que você observe isso aqui, ó. O primeiro número lá, 230 milhões de anos, o 4,5 bilhões de quilômetros e o 0,0000005 metros. O que será que esses números têm em comum? Bom, os três estão indicando uma medida, né? Um tá em anos, outro tá em quilômetros, outro tá em metros. E o que mais? Bom, a gente tá usando um monte de algarismo para representar cada um deles. Mas, prof, aqui o 4,5 bilhões, você só usou 2 algarismos. Eu só usei 2 algarismos, mas observa a palavra bilhões. Bilhões é um número muito grande. Então, vejam só, esses números aqui estão representando quantidades ou muito grande ou muito pequena. Então, eles estão representando essas quantidades com muitos algarismos, tá? Muito bem. E por que será que eu falei sobre isso? Porque a gente pode escrever esses números com forma de multiplicação. Então, olha só,
Vamos ver o que acontece, então, com aqueles números que a gente estava vendo lá nas curiosidades. A gente pode reescrever eles em forma de multiplicação. Então, vejam só. 230 milhões, a gente pode escrever como 23 vezes 10 milhões. Como assim, professora? Lembram lá quando a gente estava estudando multiplicação e divisão por números de base 10? O que é isso, prof? Então, digamos que eu tenho lá 23 vezes 10. O que acontece nessa multiplicação? Quando eu tenho um número aqui que eu multiplico por 10, na prática eu vou aumentar um zero no finalzinho dele, eu vou acrescentar um zero. Quer ver só? Ó, 23 vezes 10. 0 vezes 3, 0. 0 vezes 2, 0. Pulo um espacinho. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 2, 2. Somo aqui. E olha o que aconteceu. Tá vendo que o início aqui era 23 e aumentou um zero? É isso que acontece quando a gente multiplica por 10. Se a gente multiplicasse por 100, ia aumentar 2 zeros no final. Por quê? Porque o 100 tem 2 zeros. Se eu fizesse vezes 100 aqui, aumentava um zero. E assim por diante. Então, se eu resolver essa multiplicação aqui, ó, 23 vezes 10 milhões, eu vou voltar no número que estava antes. Confere lá a quantidade de zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem. E eu posso arrumar um pouco mais essa multiplicação aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse 23 e eu quero escrever ele no máximo valendo 10. Como assim, prof? Eu preciso que esse primeiro númerozinho aqui seja menor do que 10. Mais pra frente vocês vão entender por quê. Então, para isso, o que eu vou fazer com 23? Eu posso, será que dividir ele por alguém sem alterar muito? Posso. Eu posso dividir por 10. Como assim, professora? Então, olha o que eu fiz da primeira linha para a segunda. O 23 eu dividi por 10. Quando a gente faz uma divisão por 10, vou fazer uma divisão aqui com um número que tenha zero no final, ó. Se fosse assim, se fosse o 230 e eu estivesse dividindo por 10, 230 dividindo por 10. O que acontece? A gente simplifica lá a fração. Então, quando a gente faz esse corte aqui, na verdade, a gente está dividindo por 10 e dividindo por 10. A gente está simplificando, lembram lá? Então, ficou 230 dividido por 10, ficou o próprio 23. E 10 dividido por 10 ficou o próprio 1. Ficou 1 no caso, né? 23 sobre 1 é a mesma coisa que 23. Então, observem o seguinte. Se eu tenho um número com um finalzinho 0 e eu vou dividir por 10, na prática, a gente tira o zero final. Tá, mas e se o número não tiver esse zero, prof? O que acontece? Então, acompanhem aqui comigo. Se for o 23 e eu quero dividir ele por 10, e agora? O que vai acontecer? Começa a dividir normalmente. Então, 23 dividido por 10 é 2, porque 2 vezes 10 dá 20. Sobra 3. Mas aqui a gente está falando de números reais, então a gente pode continuar a divisão. Então, o que a gente faz agora? A gente vai colocar um zero aqui no final e vamos colocar uma vírgula. 30 dividido por 10 é 3, porque 3 vezes 10 dá 30. Não sobra nada. Então, o que acontece quando a gente está dividindo por 10 um número que não termina em zero? A gente vai deslocar a vírgula. Então, vejam só, a gente tinha uma vírgula aqui no finalzinho que a gente não precisa escrever, né? Então, eu ando uma casa para a esquerda porque eu tenho um zero no número 10, tá? Se eu fosse dividir por 100, eu ia andar 2 casas para a esquerda. Se eu fosse dividir por 1000, eu ia andar 3 casas para a esquerda. Então, vejam lá, 23 dividido por 10 é 2,3, ou 2 inteiros e 3 décimos, porque eu andei a vírgula que estava aqui, uma casinha para a esquerda, tá? Lembra lá, esquerda, ok? Muito bem. O que aconteceu nesse caso?
Para eu não alterar o número, se esse daqui eu dividir por 10, o outro fator eu tenho que multiplicar por 10, porque senão o número vai mudar. Então vejam, antes eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros aqui. Agora eu aumentei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros, tá certo? Então não esquece, da primeira linha para a segunda, se eu dividir por 10 aqui, eu tenho que multiplicar por 10 aqui também, senão eu vou alterar o número, tá? E agora, esse número aqui, eu não posso escrever como forma de potência para economizar a escrita, para escrever menos algarismos? Posso. Fica uma potência de base 10 e o expoente fica 8. Por quê? Lembra lá quando a gente estudou potenciação? Quando a gente estuda potenciação, sempre que a gente tem uma potência de base 10, o que vai acontecer? Então, olha lá, 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que vai dar 100. O que é 10 ao cubo? É 10 vezes 10 vezes 10, que vai dar 1000. Observe, expoente 2, 2 zeros na resposta. Expoente 3, 3 zeros na resposta. Então, se o meu expoente é 8, eu tenho 8 zeros na resposta. Então, a gente tem que pensar o contrário aqui, o raciocínio contrário, tá? Muito bem. Olhem lá a nossa segunda curiosidade. Então, o que era o 4,5 bilhões? Primeiro, vamos escrever um quadro valor-lugar para a gente entender o que é esse 4,5 bilhões em quantidade de algarismos. Então, olha só, aqui a gente tem um quadro valor-lugar, vocês lembram disso aqui? Unidades simples, milhares, milhões, bilhões, trilhões e assim por diante. Bom, o 4,5 bilhões tá na classe dos bilhões, então ele tá nessa região da tabelinha aqui, tá? E o que acontece? Como é uma unidade de bilhar, a gente vai colocar o número 4 aqui nessa posição junto com a vírgula dele e os números que vêm depois a gente coloca nas outras ordens. Então fica desta maneira. Como que a gente faz para escrever todos os algarismos nesse quadro valor-lugar? A gente desloca a vírgula lá para as unidades simples e completa com zeros. Então vai ficar assim. Então, ao invés de escrever 4,5 bilhões, a gente pode escrever desta maneira: 4 bilhões e 500 milhões. Vejam, essa maneira aqui em cima já é uma forma simplificada para escrever esse número. Mas a gente vai aprender uma outra. Por isso que eu tive que escrever ele com todos os algarismos, tá? Então, olha lá. 4 bilhões e 500 milhões. Vou usar a mesma ideia do outro exemplo. Olha só. Se eu escrever 45 vezes 100 milhões, eu volto no número que estava antes. Vejam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros também. Vou usar a mesma ideia do dividir por 10 e multiplicar por 10. Então, 45 dividido por 10 anda uma casinha com a vírgula. Fica 4,5. E os 100 milhões aumenta um zero. Porque aqui eu dividi por 10 e aqui eu multipliquei por 10. Aumentei uma quantidade aqui, vai ficar 1 bilhão, certo? Esse número aqui eu posso escrever como uma potência de base 10. Então, eu coloco lá a base 10 e o expoente, a quantidade de zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vai ficar 4,5 vezes 10 elevado à nona potência, tá certo? Muito bem. O que os dois primeiros exemplos que a gente fez têm em comum? Bom, a escrita deles aqui no final, que eu coloquei nessa caixinha destacada, é o que a gente chama de notação científica. Para que serve a notação científica? É uma forma de abreviar a escrita de números que representam quantidades muito grandes ou muito pequenas. Então, a gente abrevia eles usando a ideia de notação científica. Para que a gente usa tudo isso? Porque a gente precisa, às vezes, fazer cálculos com alguns números assim, e se a gente deixar com toda essa quantidade de algarismos, vai complicar para a nossa vida para fazer os cálculos. Por isso que a gente escreve de uma forma abreviada. Mas para escrever a notação científica, eu posso escrever do jeito que eu quiser? Não, existem algumas regrinhas para a gente seguir o padrão de escrita da notação científica, tá? Então, observa lá a quantidade de algarismo do número e o expoente da potência de base 10. Então, vejam só.
O meu expoente aqui é 8. Vamos contar os algarismos do final aqui onde tem a nossa vírgula imaginária para o início. Vamos contar 8 casas para ver o que acontece? Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. A vírgula para exatamente entre o 2 e o 3, que é o que a gente tem aqui, o 2,3. Agora olha nosso segundo exemplo. Eu tenho expoente 9 e eu vou contar 9 casas do final para o começo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parou exatamente aqui no 4,5. Então, será que isso tem a ver com a forma de escrever a notação científica? Existe alguma relação entre isso? Existe. Então, como que a gente escreve um número usando a ideia da notação científica? Bom, a gente tem que seguir esse padrãozinho aqui, ó. O que significa isso? Para escrever um número em notação científica, a gente vai fazer um fatorzinho vezes uma potência de base 10. Só que a gente precisa seguir algumas regrinhas, não pode ser do jeito que você quer escrever. Não, a gente tem que seguir um padrão. Então, qual é esse padrão? Esse número A aqui, ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, nos exemplos que a gente fez lá do 2,3 e outros exemplos que nós fizemos, dava para fazer porque é um número maior que 1 ou igual a 1 e menor que 10. Então, não pode ser o 10, pode ser até 9,9 ou 9,9999, tá? Vezes uma potência de base 10, onde o nzinho que tá ali é um número inteiro, tá bom? Aqui o nzinho vai ser o expoente da nossa potência de base 10. Então, vamos fazer 2 exemplos usando já a chavezinha da notação científica para você ver como funciona. Então, olha só, a gente precisa que o primeiro fator seja entre 1 e 10, lembrando que esse número que vai aqui no começo, ele precisa ser maior ou igual a 1 e tem que ser menor que o 10, tá? O 10 não pode, por isso que tem esse tracinho aqui, porque pode ser o 1, tá? Muito bem, então a gente tem 2.700 e a gente quer escrever em notação científica. O que a gente faz? Então, a vírgula que tá ali no final, que a gente chama de vírgula imaginária, porque 2.700 eu não preciso escrever vírgula zero, mas se eu quisesse eu poderia. Então, essa vírgula que tá aqui, a gente vai deslocar ela para a esquerda. Por quê? Porque eu preciso que esse número fique menor que 10 e maior ou igual a 1. Então, ó, andei uma casinha, andei mais uma, andei mais uma. Se eu paro com a vírgula aqui, entre o 2 e o 7, eu fico com 2,7. Então, pode ser 2,7? Pode. Poderia andar mais uma casa? Não, porque o número ia ficar menor do que 1. E se eu tivesse parado antes, também não dava, porque o número ia ser maior que 10. Então, 2,7 pode, ó, 2,7. Aqui eu coloquei vezes 1.000, por quê? Porque eu andei 3 casinhas, então por isso que eu coloquei vezes 1.000, tá? Mas eu não precisava escrever assim, eu poderia escrever direto vezes 10 ao cubo. Por quê? Porque se eu desloquei a vírgula 3 casinhas, então o meu expoente vai ser o 3, tá? Não preciso escrever essa parte aqui, eu posso ir direto para a resposta, certo? Então, vamos agora para o nosso segundo exemplo. Olha só, a minha vírgula está nessa posição e eu preciso escrever esse número em notação científica. Então, eu tenho que escrever o número usando esta regrinha aqui, tá? Esse número que está no início, ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, eu vou andar com a vírgula para a direita. Olha lá. Andei uma casa, ainda não ficou entre o intervalo que eu preciso. Andei mais uma, ainda não ficou. Se eu andar mais uma casa decimal, vai parar a vírgula aqui. 2,7. 2,7 entra aqui nesse intervalo? Sim. Então, eu posso escrever o 2,7 vezes 1/1000, ou 1 milésimo. Como assim, professora? É porque aqui, na verdade, o que aconteceu? Lembra lá naquele exemplo que eu falei que divide, multiplica? Então, se aqui eu tô andando com a vírgula para a direita, na verdade, eu multipliquei esse número. Então, esse aqui eu tenho que dividir. Foi isso que aconteceu. Então, o que vai acontecer quando a gente anda com a vírgula para a direita na notação científica? O meu expoente vai seguir esta regrinha aqui, ó.
porque ficou uma divisão, uma fração, né? Uma multiplicação por uma fração. E o meu expoente vai ficar negativo. Então, prestem atenção nesse detalhe. Se na notação científica a vírgula tá andando para a esquerda, ó, a vírgula tá andando para a esquerda, o meu expoente vai ser positivo. Se na notação científica a minha vírgula andar para a direita, o meu expoente vai ser negativo, tá? Cuidado para não confundir nessa parte que é bem comum a gente trocar ali a ordem, ok? Então agora é a sua vez. Anotem lá o exercício no caderno e escrevam aqueles 3 números em notação científica. Eu já volto. Então, conseguiu fazer? Conseguiu montar ali o número em notação científica? Vamos conferir? Então, olha só, eu mudei aqui para a gente ter mais espaço para poder enxergar. Então, vejam, o número 300 em notação científica, a gente vai, então, colocar ali a vírgulazinha para a gente ter uma ideia de onde que está começando. E, como eu preciso usar aquela chavezinha que o número tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10, nesse caso, a minha vírgula vai andar para a esquerda. Então, se a minha vírgula vai andar para a esquerda, eu preciso ir caminhando até o número ficar dentro daquele intervalinho que a gente falou lá no começo. Então, se eu andei 2 casinhas e parei com a minha vírgula ali, então eu tenho 3. 3 vezes 10 elevado a quanto? Bom, você pode escrever 3 vezes 100, porque veja,
eu andei 2 casinhas, então, na verdade, lembra daquela história de dividir o número, multiplicar o número para não alterar? Pois é. Então, eu posso escrever assim ou posso ir direto para a resposta, vezes 10 ao quadrado. Lembra lá, o número que você vai escrever aqui é aquele que o resultado depois que você andou as vírgulas ou para a esquerda ou para a direita. Vezes 10, então sempre vai ter que ter uma potência de base 10 e o expoente vai depender da quantidade de casas que você andou e para qual lado que você foi. Se você então andou, nesse caso aqui, a vírgula foi para a esquerda. Se a vírgula foi para a esquerda, o nosso expoente vai ser positivo, tá? Se a gente tivesse andado com a vírgula para a direita, para o outro lado, aí o expoente ia ser negativo, tá? Então vamos ver o próximo exemplo. Olha lá, a minha vírgula tá aqui no finalzinho, vou andar 1, 2, 3, 4 casas, 9,6. Que a gente pode escrever assim, com o número aqui com a quantidade de zeros, ou você pode ir direto lá para a potência de base 10, expoente 4. Por que o expoente é 4? Porque a gente andou 4 casas decimais. Olha o nosso próximo exemplo, 25,9. Então, a vírgula aqui vai andar para a esquerda ou para a direita? Bom, se eu andar para a direita, o que vai acontecer? Vai aumentar o número. Eu preciso que ele fique naquele intervalo, maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, eu vou andar com ela para a esquerda de novo. Então, olha lá, andei uma casinha, já foi suficiente. 2,59 vezes 10, porque eu só andei uma casinha. E o expoente? Bom, o expoente é 1, porque eu só andei uma casa. Então, essa maneira de escrever e essa maneira de escrever, nesse caso, as duas estão em notação científica, porque todo número elevado a 1 é ele mesmo. Mas, geralmente, a gente vai deixar assim, tá? Para vocês lembrarem direitinho que a gente tá falando de regra de notação científica. Bom, mais um exercício para você treinar e a gente já volta.
Observem lá como vai ficar, então, o nosso número escrito em notação científica. Então, a gente vai andar com a vírgula para a direita, tá? Então, 1 casa, 2, 3, 4 casas, 5 casas. Se eu parar com a vírgula aqui, eu fico dentro daquele intervalo, maior ou igual a 1 ou menor que 10, tá? Tem que estar dentro do intervalinho. Bom, 9 vezes. Vezes quanto? Bom, vai ser vezes 10, porque a chavezinha diz lá que é vezes 10. E o expoente é que a gente tem que observar a quantidade de casas decimais que a vírgula deslocou. Então, a gente andou 1, 2, 3, 4, 5 casas com a vírgula. Mas, lembra lá, se eu andar com a vírgula para o lado direito na notação científica, o meu expoente vai ser negativo, tá? Por quê? Porque quando eu resolver isso aqui, a minha vírgula que tá aqui, ela vai andar para a esquerda, porque tem um menuzinho aqui, tá? A gente já vai falar melhor sobre isso. Letra B, vou andar com a vírgula para a direita também. Então, 1, 2, 3, 4. 4 casas é suficiente. Se eu andasse mais uma, ia ser 31. Então, parei com a vírgula aqui. 1, 2, 3, 4 casas. Então, é 3,1 vezes 10 elevado a quanto? Bom, expoente vai ser negativo, igual ao exemplo anterior. E o númerozinho no expoente é a quantidade de casas decimais que a gente precisou deslocar a vírgula, que foram 4 casas. E a letra C, andei lá uma casinha com a vírgula, ficou 9 vezes 10 elevado a quanto? Elevado a menos 1. Então, lembra lá, se a gente andar com a vírgula para escrever um número em notação científica, se a gente andar com a vírgula para a esquerda, o expoente vai ser positivo. Se a gente andar com a vírgula para a direita, o expoente vai ser negativo, na notação científica, tá bom? Muito bem. Agora, mais uma curiosidade. Olha só. A velocidade da luz no vácuo mede aproximadamente 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo. Então, aqui a gente tem um número escrito já em notação científica. E se eu quiser escrever ele com todos os algarismos que ele tem, como que fica? Bom, aqui a gente vai usar a ideia, então, de deslocar a vírgula também. Quanto que a gente desloca a vírgula? Vai depender do número que está no expoente. E para que lado a gente vai deslocar a vírgula? Aqui, nesse caso, a gente vai lembrar da ideia de multiplicar por 10 e dividir por 10, tá? Quando a gente multiplica por 10, o número fica maior. Quando a gente divide por 10, o número fica menor. Então, para o número ficar maior aqui, a vírgula imaginária que está nesse lugarzinho aqui, ó, nessa posição aqui, ela vai andar para que lado? Bom, se a gente está multiplicando por 10... Mas, professora, você tem 10 à quinta. Mas a gente tem um número com uma potência de base 10, tá? Então, a gente vai andar com a vírgula para a direita. Observem bem. A gente vai andar com a vírgula para a direita, porque o número está ficando maior, porque o meu expoente é positivo. Quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, a vírgula vai parar aqui. Mas eu não posso deixar esse espaço em branco, então eu completo com 0. Então, o número aqui que corresponde à velocidade da luz no vácuo é 300.000 quilômetros por segundo, tá bom? Olha lá. Agora, mais um exercício para você treinar. Só tomem cuidado o seguinte, com o expoente positivo, para a gente voltar a escrever um número com todos os algarismos que ele tem, a gente anda com a vírgula para direita. Se o meu expoente é negativo, quando eu tô voltando a escrever, eu quero sair da notação científica e voltar para o número mesmo, como ele era antes, com todos os algarismos, aí, se o expoente é negativo, eu vou andar com a vírgula para a esquerda, porque o número vai ficar menor, tá bom? Um tempinho para você resolver e a gente já volta.
Então, você conseguiu resolver? Vamos conferir? Então, olha só. A gente tem um número na notação científica e a gente quer voltar como ele era antes, com todos os algarismos que ele tem. Então, a gente precisa olhar lá o expoente, o sinalzinho que tem no expoente, a quantidade, o número ali que tem no expoente, porque o sinal vai dizer pra gente se a gente vai andar pra esquerda ou pra direita. Então, nesse caso é negativo, a gente vai deslocar a vírgula para a esquerda. Por quê? Porque o número vai ficar menor, porque o expoente é negativo. Quantas casas? 3 casas decimais. Então, olha lá. O número 2, que é esse que tá aqui no início, a vírgula imaginária no finalzinho dele lá. Vou deslocar, então, 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3, 4... 3 casas, desculpa. 3 casas, parei a vírgula lá. Mas essa vírgula aqui não pode ficar solta, voando ali. Eu preciso colocar um zero, então, né? Lembra que zero à esquerda sem vírgula não tem valor. Então, por isso que eu preciso colocar esse zero aqui no início. Então, vejam. 1, 2, 3 casas, tá bom? E o outro exemplo, olha só. O meu expoente é positivo. Então, se o expoente é positivo, quando eu quero voltar, sair da notação científica e voltar para o número, eu vou multiplicar, então ele vai aumentar. Então, eu vou andar com a vírgula para a direita. Então, vejam, a minha vírgula tá aqui, né? 3,45 ou 3 inteiros e 45 centésimos. Vou andar 4 casas decimais para a direita. Então, 1 casa, 2, 3, 4 casas decimais. Sai a vírgula que estava lá no começo, fica aqui. Essa vírgula no final a gente não precisa escrever, tá? Ela pode sair, beleza? Já corrigiu lá? Então vamos agora para as nossas perguntinhas para revisar tudo que a gente estudou hoje, tá bom? Então, primeira pergunta. Assinale as alternativas que contêm números escritos em notação científica. Então, um número, para ser escrito em notação científica, ele precisa obedecer algumas regras. Então, o primeiro número que está aqui, no primeiro fator, ele precisa estar no intervalo, ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, para ser notação científica, precisa ser assim e tem que ter uma potência aqui no segundo fator, só que essa potência é de base 10. Não esquece. O primeiro número tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. E o segundo número, o segundo fator ali da multiplicação tem que ser uma potência de base 10. Então, vamos olhar lá a letra A. A letra A, aqui no início, tá obedecendo a regrinha da notação científica? Está. Mas, olha a minha potência. Quem é a base da potência aqui? É 3. Então, esse número está escrito em notação científica? Não está. Então, essa opção a gente não marca. Letra B. O primeiro número está entre o intervalinho lá que a gente falou, maior ou igual a 1 ou menor que 10? Está. E o segundo fator é uma potência de base 10? É sim, é uma potência de base 10. Então, a letra B está escrita em notação científica. Olha lá, a chavezinha para a gente lembrar como que escreve um número em notação científica. E a letra C, será que está em notação científica? Vamos ver?
O primeiro fator aqui está entre um intervalinho, ó. 3 inteiros e 6 décimos é maior ou igual a 1 e menor que 10. A potência que a gente tem aqui tem base 10, tem um expoente negativo, mas não tem problema, porque pode ter um expoente negativo, porque diz que é um número inteiro. Número inteiro, que são os positivos e os negativos. Então, a letra C também está escrita em notação científica. E a última, a letra D. Bom, na letra D a gente tem a potência de base 10, mas a gente tem o primeiro número aqui, respeitando o intervalo? Não, aqui é 36, 36 passou de 10, então a letra D não é um número em notação científica. Vamos para o próximo? Verdadeiro ou falso? 10,1 ou 10 inteiros e 1 décimo em notação científica é 101 vezes 10 elevado a menos 1. Isso é verdadeiro ou é falso? Vamos lá. Para estar em notação científica, precisa seguir essa regra. Vejam lá como que fica o número em notação científica. Desloco a vírgula uma casa para a esquerda. Ficou 1,01 vezes 10 elevado a 1. Então, isso aqui é verdadeiro? Não, é falso. A gente nem precisava escrever essa parte. Se você lembra que para estar em notação científica precisa estar no intervalo maior ou igual a 1 e menor que 10, e aqui tem que ser uma potência de base 10, se você olhasse o primeiro fator, você já ia ver de cara que é falso, tá bom? Mais uma perguntinha lá. Assinale a alternativa que apresenta o número 3 vezes 10 a menos 6 com todos os algarismos. Então, esse aqui é aquele exemplo que a gente vai fazer o raciocínio inverso. A gente tem a regra de notação científica e a gente quer voltar a escrever o número com todos os algarismos dele. Então, olha só. O expoente é negativo. Então, se o expoente é negativo, a gente vai diminuir o número. Então, a gente vai andar com a vírgula para a esquerda. O que vai acontecer? Eu vou andar quantas casas decimais? Eu vou andar 6 casas decimais. Então, observem lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas decimais. Aí a gente coloca a vírgula, ela não pode ficar voando soltinha, porque zero à esquerda sem vírgula não tem valor, então a gente coloca um zero aqui no início, tá? Então, qual dessas alternativas é a que tem esse número aqui? É a que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 algarismos depois da vírgula, que é a alternativa D. Bom, pessoal, então o que a gente viu hoje? A gente viu um pouquinho mais sobre notação científica, como que funciona para escrever, para que serve a notação científica, que ela facilita para abreviar lá o tamanho do número quando ele tem muitos algarismos, então a gente escreve com menos algarismos, e nós fizemos alguns exercícios em relação a isso. Espero que você tenha gostado, que você tenha entendido um pouquinho mais. Cuide-se, use máscara, álcool gel frequentemente, fica em casa de preferência e até a próxima. Tchau, tchau!